Bom dia, terceiro ano de Geografia. Vamos para a semana 1 da apostila. Vamos falar sobre indústria, sobre industrialização. O que é o processo de industrialização? Industrializar é você retirar algo de matéria-prima e transformar em um produto ali com tecnologias, né? Só que esse processo foi evoluindo ao longo dos séculos. Então nós temos aí primeira revolução industrial aconteceu a partir do século XVII na Inglaterra, não é? A burguesia comercial começou a incentivar essa industrialização. Então a primeira revolução industrial ela é marcada pelo carvão, pela ferrovia, que é o grande símbolo da primeira revolução industrial. E o país que organizou isso foi a Inglaterra. A segunda revolução industrial ela já vai acontecer no século XIX e ela vai espalhar por outros países no planeta. Nós vamos ter aí Alemanha, Japão e Estados Unidos. E aí você tem a descoberta de produtos químicos, das inovações tecnológicas, da utilização do petróleo, da luz elétrica, né? Então ou da eletricidade, tem outras tecnologias envolvidas. A terceira revolução industrial já vem no nosso século 20 aqui, não é? A criação de organismos internacionais para organizar, evitar disputas acirradas e controlar o comércio e o dinamismo atual. Então nós temos a Organização Mundial do Comércio, que ajuda a controlar o comércio mundial, o Banco Mundial, que empresta dinheiro e cobra juro se algum país capitalista está em crise. Por quê? Se um país capitalista quebrar, todos começam a quebrar. É como se fosse aquela fila de dominó. E o Fundo Monetário Internacional, que também controla as organizações, né? E empresta dinheiro. Isso aí é para evitar o que grandes empresas tomem conta de um mercado todo e aí o preço suba de maneira exorbitante, né? Que haja concorrência desleal entre economias, entre países. Então esses organismos foram criados a partir do século XX para intermediar conflitos, tá? E a quarta revolução industrial, que nós vivemos aqui no século XXI, que está acontecendo no momento, são as novas tecnologias, a indústria automatizada, a indústria robotizada, com inteligência artificial, cada vez menos mão de obra humana e mais mão de obra tecnológica, tá? A lógica do capitalismo ela se modificou, mas a estrutura não. Lá atrás, no século XVI, quando você tinha as metrópoles, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, eles vendiam o produto com tecnologia para a colônia, não é? E compravam a matéria-prima. Então a colônia, por exemplo, Brasil ou algum país espanhol, vende a matéria-prima, essa metrópole faz a camiseta de algodão, do algodão que vem, e vende caro, não é relação de lucro. Então hoje em dia ainda funciona dessa maneira, só que com outras dinâmicas, né? As empresas elas são espalhadas pelo planeta, elas têm, por exemplo, a sede dela é nos Estados Unidos, a linha de produção é na Indonésia, a linha de distribuição é no Japão, então você tem uma diversificação. Porém, a lógica do lucro continua. Então países pobres como a Ásia, partes da Ásia, partes da Oceania, da África e da América Central continuam reféns de matérias-primas. E o top 10 do planeta continua com a tecnologia em suas mãos e vendendo produto industrializado. Se você fizer uma pesquisa aí de todos os produtos que estão na nossa casa, vai ter no máximo 10 nacionalidades. China, Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, né? Alemanha. E o China e Japão também cresceram agora. A linha de produção, a forma como a indústria funciona também foi se modificando ao longo do tempo, né? Então o primeiro inovador aí foi o Ford, né? O Henry Ford, criador da Ford, empresa. Então ele fez o seguinte, linhas de produção, ele fez o Fordismo, que vocês já viram várias e várias vezes, ou seja, produção em massa. Produz um monte de coisa, tudo igual. Só que isso se mostrou que é ineficaz, porque começou a saturar o mercado. Você tinha muitos produtos iguais no mercado, e aí você abaixa o preço. Aquela história que eu já ensinei para vocês. A areia no mercado internacional é barata porque tem muito, e o ouro é caro porque tem pouco. Então ele começou a produzir tanto carro que o preço começou a baixar. Então o Fordismo, depois de um tempo, foi substituído por outro sistema, pelo Taylorismo, que aí você vai começar a produzir
conforme a demanda. E você tem uma indústria mais inteligente. Um cara, ele não vai ficar aqui só apertando a roda e o outro fazendo o motor. Todos conhecerão o processo de trabalho de todos. Hoje nós temos aí uma indústria mais just in time, ou seja, eu produzo conforme encomenda. Ah, a Toyota precisa vender 100 mil carros no Chile, então ela vai lá e produz os 100 mil. Ela não fica produzindo 300, 400 mil carros e para ter prejuízo na sua produção. E a DIT é a Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, você tem os países capitalistas desenvolvidos que vendem um produto industrializado, os países intermediários ali que vendem mão de obra, né, mão de obra e matéria-prima ou alguns tipos de industrialização, e os países que só recebem as mercadorias industrializadas e são refém de matéria-prima, né? Então você vai modificar a forma como a balança comercial é feita. Se o país ele vende mais do que ele compra, ele tem superávit, vai entrar dinheiro no país. Se ele compra mais do que vende, ele vai ter déficit. Então o país vai entrar em crise. Então essa é a lógica da indústria mundial atual, tá bom?